Jacques Wagner é uma das pessoas mais importantes da história do Partido dos Trabalhadores. Ajudou a fundação do partido na Bahia, foi governador do estado da Bahia por 8 anos, deputado federal por 3 mandatos, senador, ministro, é um dos grandes nomes do partido, uma daquelas figuras que quando ele vai falar sobre o partido, as pessoas têm que sentar, esperar e escutar o que ele tem a dizer. E o Jacques Wagner concedeu uma entrevista para o The Intercept Brasil, que foi uma entrevista muito boa. Eu sugiro que você procure aí na internet e leia, principalmente se você for petista. Porque essa foi a principal autocrítica que Jacques Wagner e alguém do PT fez com relação ao partido. Foi uma entrevista muito boa e é uma entrevista que dá uma oxigenada muito grande no próprio Partido dos Trabalhadores. E antes de comentar a entrevista, eu já aproveito e peço seu like, clique no botão de gostei, ajuda muito nesse momento do canal, que nós estamos sempre crescendo, trazendo mais pessoas para a nossa comunidade de reflexão e você ajuda também os pandas da China, porque quando você clica no botão de gostei, eles abrem um sorriso enquanto comem um tolete de bambu. Mas voltando, o Jacques Wagner, como eu disse, ele fez uma crítica pedindo uma espécie de rejuvenescimento do Partido dos Trabalhadores. Novos quadros, novas lideranças, ares novos no partido, porque o mundo que o PT foi criado, foi concebido, não existe mais. Não existe mais. Só que o partido não conseguiu se atualizar para esse mundo mais moderno. E isso até mesmo justifica ainda mais o texto do Fernando Haddad para a Folha de São Paulo, aquele texto que os petistas me criticaram por eu defender o partido, porque o Haddad quis atrelar a imagem do PT com a imagem do Lula. O Jacques Wagner disse que não. O PT e o Lula, eles são importantes um para o outro, mas o PT tem que continuar existindo sem o Lula. E eu concordo com essa visão do Jacques Wagner. O grande problema é que quando o Jacques Wagner pede um rejuvenescimento, uma nova oxigenação no PT, ele, é claro, se direciona para o Fernando Haddad. E nós não sabemos se Haddad quer ser candidato. A impressão que ele passa é que ele não quer mais essa vida pública de candidato, eleição. Isso é muito desgastante, foi desgastante para ele. Então por isso que ele fez o texto, aparentemente, para... Opa, não, PT não é Haddad não, PT é Lula, me tirem fora dessa. Foi mais um texto tirando o corpo fora. Essa é uma das possibilidades. Mas eu já discuti muito sobre esse assunto, quero voltar para o texto a entrevista, no caso, do Jacques Wagner. Ele disse que ele não vai fazer autocrítica, que o PT ele faz uma autocrítica interna e não uma autocrítica externa. E ele está certo, porque quando as pessoas pedem para o PT fazer autocrítica, na verdade o que eles querem é um autoempalamento público do Partido dos Trabalhadores. Eles querem que o PT se apresente, faça uma autocrítica pública para depois os adversários, os antagonistas, enfim, os concorrentes do partido possam usar as próprias críticas que o partido fez sobre ele mesmo para atacarem o partido em outros momentos. Então, é certo, essa questão de autocrítica é apenas retórica política. Quando você pede que alguém faça autocrítica, essa autocrítica tem que ser interna, nada exposta, porque se você pede uma autocrítica exposta, ou você está agindo politicamente, se você tem consciência disso, ok, mas se você age inconsciente, você está sendo manipulado por alguma entidade política que está buscando o seu auto-benefício. Mas o que quase falei Fernando Haddad, o que o Jacques Wagner disse a respeito desse novo contexto que o PT não conseguiu se encaixar? Ele falou aquilo que nós falamos no canal já há muito tempo e está aqui no livro E Daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. No capítulo inicial, no prólogo do livro, eu falo o papel das esquerdas no bolsonarismo. Parece que o Jacques Wagner leu esse texto. Mas na verdade o Jacques Wagner não leu, porque eu fiz esse capítulo baseado numa fala do próprio Tárcio Genro, que é do PT, também um dos nomes mais fortes do Partido dos Trabalhadores, dizendo que o PT ficou obsoleto. Eu não sei se o Jacques Wagner viu os meus vídeos, leu o meu livro, mesmo por conta da entrevista do Suplicy, não acho que ele me conheça. Pode ser que sim, pode ser que não, acho mais provável que não. Mas ele deve conversar muito com o Tárcio Genro e ele chegou à mesma conclusão. Quando o PT surgiu nos anos 80, o contexto do trabalho era completamente diferente. Nós tínhamos as fábricas, nós tínhamos os sindicatos, nós tínhamos a linha de montagem, os trabalhadores fabris. Hoje, o Brasil ele foi se desindustrializando e hoje nós não temos tantas portas fabris assim. E as fábricas que nós temos, as indústrias, as usinas, elas estão robotizadas, mecanizadas.
Então, onde trabalhava vários funcionários, vários trabalhadores, agora você tem justamente uma máquina. E o Brasil começou a passar a ser um setor de serviços, não industrial. Você tem muitos prestadores de serviços. E esses prestadores de serviço foram sendo cada vez mais pejotizados, individualizados, tornando-se empresas de si mesmos que prestam, oferecem seus serviços para outras empresas contratarem. E nesse contexto, o PT não sabe como dialogar com o MEI, não sabe dialogar com o autônomo, com esse trabalhador individual, e o Jacques Wagner fala isso. E ele dá até mesmo algumas soluções para esse problema, para que o PT possa ter uma revitalização. O que ele diz? Ele fala, olha, o PT precisa ir nos bairros, o PT precisa estar concentrado nas dificuldades sociais das pessoas. E talvez essa seja agora uma análise minha, porque ele cita também o Boulos, talvez essa seja a grande contribuição da candidatura do Guilherme Boulos para a esquerda. Porque o Jacques Wagner fala que o Boulos ele está com o pé no chão, porque ele percorre as ruas, ele sabe os dilemas da população, ele sabe as dificuldades das pessoas, porque ele está lá no dia a dia, ele faz parte do movimento social. E já que eu não consigo mais dialogar com os trabalhadores, porque eles não são mais trabalhadores, eles são empresas, e por mais que você queira falar, isso é um mito do neoliberalismo, não, eles são empresas. Querendo ou não, o neoliberalismo se transformou em empresas. Então eu não tenho mais um sentimento de coleguismo, porque a pessoa que está do meu lado não é mais o meu colega de trabalho, ele é na verdade um concorrente, porque ele é uma outra empresa concorrente. Então eu estou numa sala de telemarketing com 30 funcionários, todos eles pejotizados, eu tenho 30 empresas ali dentro trabalhando. São 30 concorrentes meus. E isso foi um ponto que o Jacques Wagner levantou. E como que eu vou conectar essas 30 empresas diferentes, que são pessoas individuais, para a esquerda? Porque todos eles têm problemas locais nos bairros. Então eu posso ser concorrente, mas eu tenho problemas onde eu moro que são problemas locais, problemas comuns. E a esquerda precisa se conectar com essas pessoas. E aí foi muito legal, porque o Boulos pode ter dado essa resposta e esse pode ser o grande legado de Boulos das eleições de 2020. Mostrar que a esquerda precisa se conectar localmente com os seus eleitores. Essa foi uma sacada do Jacques Wagner, que é o ponto que a esquerda precisa se conectar. E ele falou uma outra coisa que eu concordo muito com ele. Gostei muito dessa entrevista do Jacques Wagner, porque me incomoda muito as pessoas dizendo o PT precisa sair, o PT não pode lançar candidatos, ou o PT não deveria ter feito isso. Algumas críticas com relação ao PT, eu já até pensei em fazer um vídeo, vou fazer um vídeo sobre isso. Algumas críticas ao PT são pertinentes. Agora, outras são incabíveis. Falar, o PT quer ter hegemonia, uma bobagem lançar candidatos em todas as cidades. Bobagem por quê? É um partido político. Um partido político tem que colocar representantes do grupo que eles representam para disputar as eleições. Se um partido político não coloca candidatos, não faz sentido ele ser um partido político, não faz sentido de sua existência. E o que o Jacques Wagner falou é verdade. Olha, eu não sei por que o PT precisa retirar a sua candidatura. Por que o McDonald's vai abrir mão das suas lojas só porque ele tem muito poder, só porque ele está ganhando muito dinheiro para a concorrência chegar e ocupar espaço? Não, isso é incabível. O PSDB não abriu mão do estado de São Paulo. O próprio Ciro Gomes não abriu mão da prefeitura de Fortaleza. E outros partidos da mesma forma. Por que nós temos que abrir mão? E ele está certo. Concordo com ele. É claro que muitos desses argumentos, vindo por parte até mesmo de candidatos de esquerda, servem como retórica eleitoral para ficar fustigando o PT. Mas é importante que as pessoas enxerguem isso como sendo retórica eleitoral para enfraquecimento de um candidato, de um concorrente, de um adversário. Agora, se você internaliza isso e acha que isso de fato tem que acontecer, você está sendo manipulado, você está equivocado. Agora, se você replica essa fala de que o PT tem esse projeto hegemônico, o PT tem que abrir mão da candidatura, se você faz isso pensando em retórica eleitoral, aí você está certo porque faz parte do jogo, tá bom? Mas tome cuidado com essa fala, porque é uma fala perigosa. E o Jacques Wagner está certo, por que o PT teria que retirar a sua candidatura? Só porque querem que o PT saia da frente? Não, não é assim. Vamos disputar no voto e eu concordo com ele, porque partidos políticos precisam ter candidatos para disputar as eleições. E foi um texto, uma entrevista, eu sempre falo texto porque eu li, mas foi uma entrevista muito boa do Jacques Wagner. Aconselho que você leia sobre isso. É uma autocrítica ao PT, é um puxão de orelha ao partido,
mostrando que precisa de renovação. Até mesmo ele fala da pauta identitária, que deu uma certa distanciada da verdadeira origem do Partido dos Trabalhadores, que são os trabalhadores. Mas ele retoma aquele ponto do Tarso Genro, dizendo que, olha, nós perdemos, ficamos obsoletos, não conseguimos entender esse contexto. E não foi um culto na personalidade do Lula, o que é bom, porque o PT, por mais que alguns petistas acreditam, o PT é maior do que o Lula. E o PT precisa continuar existindo depois que o Lula sair da política. O PT precisa continuar existindo, porque o grande legado de Lula é justamente o Partido dos Trabalhadores. Esse é o grande legado do Lula. E atrelar o PT à imagem do Lula é como o Jacques Wagner falou. Então significa que se o Lula acabar, o PT também acaba? Não é assim, obviamente. E o Jacques Wagner está certo. Gostei muito dessa entrevista. Tem, claro, retóricas políticas ali contra o Ciro, contra outros candidatos de esquerda, mas vejam a parte que ele comenta a sociedade. E ele fala um outro ponto que é muito bom, que ele fala assim, eu não quero o Boulos do PT. Eu quero Boulos à parte, eu quero Boulos em outro partido de esquerda, porque nós precisamos disso. E ele até mesmo cita a pluralidade da esquerda. Não sou eu que estou falando isso mais. Agora quem está falando é o próprio Jacques Wagner, um dos grandes políticos da nossa história, um dos mais importantes do Partido dos Trabalhadores, que muitos petistas admiram. Então entendem como isso funciona? Entendem, né? Como disse o Pelé. Veja essa entrevista e também me siga no Twitter, @profileoficial.